Nós estamos aqui num grupo de amigos e sentindo o calor desta casa, sentindo as vibrações amorosas que nos envolvem desde que a gente aqui entrou. E agradecemos a Jesus por mais essa oportunidade. Nós vamos falar hoje sobre um assunto que nós tiramos do Evangelho, segundo o Espiritismo. Acho que a gente pode até diminuir um pouco a luz aqui. É possível, Lincoln? Você só acho que essa fileira aqui já dá. Isso, assim dá para ver melhor, né? Nós vamos falar sobre a importância da piedade nos nossos dias, tá? E nós vamos tratar desse tema, que é do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, justamente com esse título, a piedade. E o item 17, né, que o Espírito Miguel começa dizendo: a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Olha que interessante, né? A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. Irmã da caridade que vos conduz a Deus. Deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Então aqui os Espíritos estão nos convidando a nos sensibilizar. A nos sensibilizar. Porque faz parte do nosso amadurecimento psicológico nós estabelecemos uma relação entre sentimento e pensamento. Muitas vezes nós nos mantemos desconectados da nossa realidade profunda, desconectados da nossa realidade espiritual, desconectados do nosso sentimento, da nossa emoção. E aí nós vemos surgir, frequentemente, a ironia, o sarcasmo, o deboche, como mecanismos escapistas para que nós não registremos o sentimento. Diante de uma situação, diante de um espetáculo, diante de uma situação dolorosa, como os Espíritos dizem, né? Que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Não é para que a gente tenha essas situações como situações de distração para a gente, de divertimento. Até a gente observa, por exemplo, na televisão, as quedas, né, os tombos, os machucados acabam se tornando motivo de diversão para nós, né, nas videocassetadas, tal, nas pegadinhas, não é? Só que, quando nós vamos nos alimentando desse tipo de material, nós vamos, cada vez que nós nos deparamos com a dor, ao invés de nós nos sensibilizarmos com a dor, nós começamos a achar graça. Nós começamos a ironizar, a debochar, criando uma crosta de insensibilidade em torno de nós, que vai nos endurecendo. Porque, como diz Joana de Ângeles, nós somos o que sentimos. Mas se nós não exercitamos o nosso sentir, através da compaixão, da piedade, nós não exercitamos o que somos. E nós não vamos nos tornar algo que nós não somos ainda. Porque nós temos um vir a ser, nós temos um transformar, nós temos um desenvolver, mas que precisamos exercitar o sentir. Sem exercitar o sentir, não há esse desenvolvimento, né? Sem entrarmos em contato com o amor que existe em nós. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes derramais nas feridas. E quando por bondosa simpatia chegais a lhes proporcionar a esperança e a resignação, que encanto não experimentais. Porque é interessante, mas voltando um pouquinho ali atrás, ó, a piedade
é a virtude que mais vos aproxima dos anjos e é a irmã da caridade. Sem piedade não há caridade. Se nós nos deparamos com a dor e nós não nos apiedamos, não sentimos compaixão, nós não vamos praticar a caridade. Porque diante da dor, eu preciso sentir para eu partir para tentar ajudar aquela pessoa, né? Então, as vossas lágrimas são um bálsamo que lhes derramais nas feridas. Quando, por bondosa simpatia, chegais a lhes proporcionar a esperança e a resignação. Que encanto não experimentais. Como é gostoso, né? Quando a gente se deixa tomar pelas vibrações da piedade, da compaixão, do amor, da caridade, e a gente estende esse benefício a alguém, nós nos tornamos canal para o amor. Nós nos tornamos meio para que as energias do alto possam chegar até os necessitados. Nós passamos a canalizar a força divina. Tem muitas pessoas que falam assim, eu não sei amar porque eu não recebi amor. Isso está errado. Porque, na verdade, o amor não é uma coisa assim que a gente vai acumulando e depois a gente distribui. Não é. O amor a gente vai aprendendo a canalizar. Porque, afinal de contas, o grande manancial de amor não é propriamente nosso, não é patrimônio nosso, não é um bem nosso. O manancial de amor é o amor divino que a gente canaliza, não é? É o amor divino que nós nos tornamos canal, e quanto mais nós amamos, mais amor nós temos. Por isso que funciona aquela contabilidade do amor, ela é diferente, né? Quanto mais eu dou, mais eu tenho. É diferente das coisas materiais, por exemplo, né? Dos objetos. O amor, quanto mais eu reparto, mais ele se multiplica. É uma contabilidade diferente aí. Né? Então, não é algo meu de fato. É lógico, eu vou aprendendo a amar. Isso é meu, aprender a amar. Mas o amor, nós estamos mergulhados no amor. O amor nos permeia o tempo todo. O amor é o cimento do universo. Nós estamos mergulhados no amor divino. Então existe em abundância. Acho que o recurso mais abundante no universo não são propriamente os elementos químicos lá que o pessoal fala, né? Mas é o amor, que é o grande elemento que nós gravitamos, que nós estamos mergulhados, né? Então, como é gostoso a gente se sentir instrumento do amor, né? Tem um certo amargor, é certo, esse encanto, porque nasce ao lado da desgraça. Realmente, né? Tem uma questão aí que é dolorosa, tem um certo amargor, porque não é a felicidade alheia, não é o prazer alheio, é a dor alheia. Então tem um certo amargor, é certo, esse encanto, porque nasce ao lado da desgraça. Mas não tem o sabor acre dos gozos mundanos. Também não traz as pungentes decepções do vazio que estes últimos deixam após si. Envolve o penetrante suavidade que enche de júbilo a alma. Quer dizer, então, se tem esse amargor, de certo modo, porque são situações difíceis que alguém está passando, é uma necessidade material, é um problema físico, emocional, Então, traz um certo pesar para a gente. Mas, por outro lado, quando a gente faz o bem, nós não temos as decepções, as frustrações, o vazio apenas no gozo material. Quando nós centralizamos toda a nossa busca e a nossa esperança apenas no prazer material. Então não traz essa decepção, não traz essa frustração. Né? Muitas vezes nós não sabemos transformar os recursos materiais em objetivos metafísicos, em objetivos transcendentes. Muitas vezes a gente não sabe transpor as nossas necessidades materiais para as buscas da alma, profundas, eternas, né? As necessidades de crescimento. Muitas vezes a gente não faz isso. Então a gente quer tornar permanente aquilo que é transitório.
E aí vem a frustração, aí vem a decepção. Por quê? Porque os castelos de areia que a gente cria, logo são derrubados pelas ondas das transformações, principalmente a onda da morte, que ela vem e tudo transforma. E a gente tem que se deparar com a realidade espiritual. Realidade esta que nós podemos cuidar desde agora, se nós quisermos, né? A piedade bem sentida é amor. Amor é devotamento. Devotamento é o ouvido de si mesmo, e esse ouvido, essa abnegação em favor dos desgraçados, é a virtude por excelência. A quem toda a sua vida praticou o divino Messias e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Quer dizer, o amor, a piedade bem sentida é amor. Né? Porque a gente associa o amor à paixão. É muito comum, né, a gente associar o amor à paixão. O amor ao encantamento. O amor ao que eu recebo do outro. Então, quando eu ganho alguma coisa, eu faço, eu te amo, né? Quando eu ganho um presente, quando eu ganho uma situação prazerosa, eu falo, meu amor, vem cá, eu te amo, né? Mas o amor é muito mais o que sai de nós em benefício dos outros. Né? A piedade bem sentida é amor. Amor é devotamento. A pessoa fala assim, eu amo rosas. Mas você cuida de rosas? Não, eu não tenho tempo porque eu tenho que trabalhar. Mas então você não ama rosas. Você pode gostar, admirar flores, mas amar está implícito eu cuidar. Não é assim? Quem ama cuida, não é? Que a gente aprende. A gente tem que cuidar, tem que investir, tem que zelar, tem que regar todo dia. A gente tem que estar cuidando, né? O senhor sabe muito bem, né? Então, o amor exige investimento, devotamento. A gente tem que se devotar a alguma coisa. Tem que se entregar, tem que investir, né? E esse devotamento é o ouvido de si mesmo. É o esquecimento de si mesmo. E esse ouvido, essa abnegação em favor dos desgraçados, é a virtude por excelência, a quem toda a sua vida praticou o divino Messias. Porque, pessoal, tem duas situações aqui que a gente precisa distinguir. O esquecimento de si mesmo não é o esquecimento dos seus deveres, é o esquecimento das suas paixões. Porque às vezes eu esqueço dos meus deveres para cuidar da vida do outro. Não é? Então aqui não está falando dessa situação. Esse ouvido de si mesmo não é o esquecimento dos nossos deveres. A gente não pode esquecer os nossos deveres. É o esquecimento das nossas paixões, dos nossos caprichos pessoais. Que nós temos que nos limpar desses caprichos. Inclusive, a atividade assistencial é muito boa para isso. E várias outras coisas. Mas é nós lembrarmos dos nossos deveres e esquecermos dos caprichos. Para cuidarmos de ajudar o outro. É disso que está falando aqui. Né? E Jesus foi o exemplo máximo, né? De esquecimento dos seus próprios interesses para cuidar dos interesses do outro. Tem até uma historinha de uma criança, vocês devem conhecer, uma história muito, muito simples, daquela criança que foi no aniversário do amiguinho, né? Festa de criança é bom, né? Cheio de doce, salgadinho, né? Refrigerante. Então, essa criança foi no aniversário do amiguinho e estava ali brincando e tal, e o amiguinho ganhou lá uns soldadinhos de chumbo. Né? Ganhou uns soldadinhos de chumbo. E o amiguinho que foi no aniversário gostou tanto do soldadinho de chumbo, ficou brincando lá e tal, e pegou uns e colocou no bolso, né? E estava saindo da festa com os soldadinhos no bolso. Mas, por azar, o seu bolso estava furado. E o que aconteceu? Estava saindo, todo mundo se despedindo, os adultos ali, as crianças, de repente começou a cair soldadinho. Soldadinho de chumbo para todo lado.
Aí os adultos olharam assim, falaram, o que está acontecendo, né? Principalmente a pessoa que deu os soldadinhos ali já estava, pô, essa criança está levando, né? Aí veio o dono da festa, o amiguinho dele que tinha ganho os soldadinhos, percebeu a situação e o que fez? Fui eu que dei para ele. Fui eu que dei para ele. Né? Aí esse senhor, hoje senhor, já contando, ele fala assim, aquele que estava levando os soldadinhos de chumbo, né? Ele fala assim, puxa, que motivo mais eu teria para amar essa pessoa? Porque eram grandes amigos e continuaram grandes amigos. Que motivo mais eu precisaria para amar essa pessoa? Que me poupou de um constrangimento, né? De uma situação tão chata. Quando criança, mas que até hoje ele lembra. Né? Então veja que é a piedade de uma criança que fez isso. Né? Que percebeu a situação e salvou o amiguinho. Né? Olha que importante a piedade. Né? Quando esta doutrina for restabelecida na sua pureza primitiva, a doutrina cristã, quando todos os povos se lhe submeterem, ela tornará feliz a terra, fazendo que reinem aí a concórdia, a paz e o amor. Né? Então a piedade, quando ela for bem sentida, bem vivida, quando for incorporada mesmo na nossa vida, no nosso sentimento, na nossa atitude, e quando o nosso planeta exercitar mais a compaixão, a piedade, nós viveremos num mundo feliz. Isso ainda hoje é uma utopia. Como diz Joana de Ângeles, a paz na Terra ainda é uma utopia. Porque o ser humano não está em paz. Porque nós não estamos em paz conosco mesmo. Se nós não tivermos paz com os nossos próprios conteúdos interiores, como que nós vamos esperar paz na família? Como que nós vamos esperar paz na cidade? Como que nós vamos esperar paz no mundo? Por isso que ela fala, com muita propriedade, que ainda é uma utopia. Ainda. No momento, é inviável. Por quê? Porque tem que começar em cada um de nós. Começar a me conectar com o meu sentimento, pacificar o meu ser, sentir compaixão, sentir piedade. E aí os povos vão se entreajudar. Nós iremos nos entreajudar. Né? O sentimento mais apropriado a fazer que progridais, domando em vós o egoísmo e o orgulho, aquele que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e o amor do próximo é a piedade. Olha que importante, né? O sentimento mais apropriado a fazer que progridais. Aí a gente fica lembrando, né? A gente fica lembrando dos nossos jovens hoje em dia, que ficam no computador horas e horas e horas, e vão jogar daqueles joguinhos que quanto mais você mata, mais pontos você ganha. Quanto mais você tromba num carrinho no outro e tira todo mundo da pista lá, mais fácil é de você ganhar. E a gente fica pensando, onde é que está aí o desenvolvimento da piedade? O que nós estamos produzindo? Que tipo de sentimentos nós estamos alimentando? Ou nós estamos deixando que cresça nos nossos filhos? E até em nós mesmos. Né? Nós temos que questionar isso aí. Por quê? Porque é o sentimento mais apropriado a fazer que progridais. Se a gente quer progredir domando em nós o egoísmo e o orgulho, é a piedade. Aquele que dispõe vossa alma à humildade. Olha, por que humildade? Porque nós temos que nos sentir irmãos uns dos outros. Nós temos que nos sentir iguais aos outros. Não porque somos a mesma pessoa, porque não somos. Somos diferentes. Mas iguais diante de Deus. Todos nós temos Deus no nosso íntimo e todos nós somos fadados à felicidade. Todos temos os mesmos direitos, os mesmos deveres. Todos temos. O orgulho faz com que a gente fique se distinguindo das pessoas. E aí eu me separo delas e aí eu quero aniquilá-las.
quero passar por cima delas, seja do jeito que for. E fica uma parte brigando com a outra. Né? Então, essa é a cultura de competitividade que a gente vive hoje. Que não favorece humildade, que não favorece piedade, que não favorece fraternidade. Por isso que é preciso a gente analisar com calma tudo isso aqui. Né? Então, aquele que dispõe em vossa alma a humildade, a beneficência e o amor do próximo. Quando eu vejo um mendigo, muitas vezes eu já vi, às vezes um mendigo perto de um barzinho, e a gente vê alguns jovens indo para agredir o mendigo. Expulsando, como se não fosse ninguém. Como se não tivesse sentimento. Como se fosse um nada. Onde é que está a piedade? Onde é que está a compaixão aí? Não é? Então, a gente vê que não houve essa educação para a compaixão, para entender, puxa vida, podia eu estar no lugar daquela pessoa, podia ser eu a estar mendigando, suplicando a piedade das pessoas, mas por acréscimo da misericórdia divina, eu estou aqui numa posição confortável diante da situação que ele está vivendo. Né? Então é preciso que a gente se coloque no lugar dos outros. A compaixão, a piedade, elas têm esse condão. Fazer com que nós nos coloquemos no lugar do outro. E sintamos a vida no lugar do outro. Como é que seria eu estar nessa situação? O que eu sentiria? O que eu pensaria? Né? O que eu precisaria? Então aí a gente parte para ajudar. Né? Vocês falam quando der horário aí. Até que horas que eu posso falar ali? Até daqui a pouco. Até 5 minutos. Até acabar. Mais uns 10 minutinhos eu acabo aqui. Não vai demorar muito não. A piedade que vos comove até as entranhas, à vista dos sofrimentos de vossos irmãos, que vos impele a lhes estender a mão para socorrê-los, e vos arranca lágrimas de simpatia. Né? Quer dizer, que nos comove, quando a gente se deixa enternecer, comover. E quando a gente parte para ajudar, as pessoas se comovem. Como é gostoso isso, as pessoas se comovem. A gente se comove, isso é contagiante. A gente se emociona, as pessoas se emocionam. E fica aquela energia gostosa no ar. Uma vez um espírito amigo, numa reunião mediúnica, ele falou assim, porque a gente tinha começado um trabalho, até o seu Dito que está ali, a gente, né, seu Dito? A gente já correu muito trecho por aí, né? Visitando os casas, tal, aplicando passe. E uma vez a gente fazia um trabalho de domingo, né? Lá no São Fernando, de visita às famílias doentes e tal. E aí, uma reunião mediúnica, o espírito falou assim, falou desse trabalho que a gente estava fazendo, como estava sendo bom e tal. Aí ele falou assim, as preces estão chegando. As preces estão chegando. Mas como assim? Né? As preces das pessoas que a gente vai visitar começam a chegar em benefício da gente. Em benefício do centro, em meu benefício, da minha família. Alexandre, mas você vai em busca de prece lá no trabalho assistencial? Não, a gente não vai em busca de prece. Mas é da lei que a gente fazendo o bem, a gente colha o bem. Ah, vocês precisam de prece? Vocês precisam de oração? Eu preciso. E como preciso, viu? Se quiserem orar por mim, podem orar, viu? Tá? Então, gente, são coisas que a gente recebe naturalmente e que nos ajuda, porque nós precisamos. Por isso que Jesus falou, orai uns pelos outros. Vamos interceder uns pelos outros, porque ele sabia que nós íamos precisar uns dos outros, de nós nos ajudarmos, através da oração, através da caridade. Né? Nunca, portanto, abafeis nos vossos corações essas emoções celestes. Não procedais como esses egoístas endurecidos que se afastam dos aflitos, porque o espetáculo de suas misérias lhe perturbaria por instantes
a existência álacre. Né? A gente vai se encastelando na nossa vida, nossa casa, apartamento, no nosso eu, a gente vai se encastelando, e a gente vai criando essa crosta de insensibilidade, e a gente passa a viver as alegrias da família, os prazeres da família, do centro, das possibilidades sociais que a gente vive, e a gente não quer que nada perturbe isso. E se um necessitado bate a nossa porta, a gente tem pressa em dispensar. Tem até uma situação do espírito amigo, ele se chamava João. E ele, antigamente, fazia muito reunião mediúnica na casa das pessoas, então a família começou a fazer reunião evangelho no lar, mas acabava sendo praticamente uma reunião mediúnica. Porque a mãe da família lá, ela tinha mediunidade, o marido estudava tal, e ela começou a incorporar na reunião familiar e frequentemente começou a se comunicar um dos espíritos amigos da casa, da família. Então ele era o seu João, né? Era o seu João. E ficou conhecido pela família, porque toda semana estava ali orientando, ensinando, ajudando, passe no ajuda no profissional lá para o dono da casa, para o chefe da família, a esposa dele. E foi ao longo dos anos, a família foi crescendo, os filhos foram crescendo, tudo foi se ajeitando, e o seu João, o irmão João, que se comunicava na reunião mediúnica, ele era a alegria da família, e tudo eles tinham de ajuda do seu João, do irmão João. Aí o irmão João, ele tinha uma peculiaridade, que ele tinha um parente, ele tinha vários parentes encarnados, como é comum, né? A gente vai para o plano espiritual, mas a gente tem ainda as ligações na Terra, né? E ele tinha uma filha que estava encarnada. E aí ela estava em situação muito difícil, era uma jovem e tal, passando por duras provações. Aí ele pensou assim, bom, eu vou dar um jeito de trazer a minha filha para bater na porta da casa, que eu estou ajudando há tanto tempo. Eles vão ajudar, né? Aí ele deu um jeito de intuir a moça, e a moça foi, estava desempregada, estava grávida, uma situação difícil lá, e bateu na hora do evangelho deles lá. Ela bateu na porta e foram atender. E a mulher estava à noite, ela nem viu direito, ficou com medo de se aproximar e tal. E aí, meio de longe, procurou saber o que era, e a moça estava procurando emprego, contou resumidamente a história dela. E a senhora ficou muito desconfiada, falou, eu não vou me envolver com isso aí não, né? Pensou em dar alguma coisinha para ela lá, mas ela falou que estava querendo emprego, estava procurando uma situação para regularizar a sua vida e tal. E o irmão João sabia que na casa eles estavam precisando de alguém que ajudasse. Por isso que levou ela lá. Só que ela foi despachada, rapidinho, poucos minutos ela foi despachada. Aí a senhora voltou para a mesa lá, e perguntaram o que era, falou, não é nada não, acho que é uma mulher da vida aí, falou alguma coisa assim, meio pejorativamente e tal. E o irmão João ficou extremamente sentido. Depois de tantos anos de ajudar, tanto tempo que ficou colaborando com a família, a única vez que ele precisou, a família estava com o coração fechado, né? Daqui a pouco ele se comunica. Irmão João, que bom que o senhor está aqui de novo, tal, né? E ele estava quieto, pensativo, né? Pensando. Aí o pessoal foi puxando conversa, tal, e ele pensativo. Senhor João, o senhor está meio diferente hoje, o que está acontecendo com o senhor, né? O senhor está meio diferente. Aí ele parou, pensou um pouquinho e falou assim, não é nada não, vamos continuar trabalhando. Né? A gente fica pensando, meu Deus do céu, quantas vezes será que a gente já fez isso, hein? Né? Quantas vezes será que a gente já fez isso? Imagina aqui, quantos espíritos tem
amigos trabalhando aqui, no outro centro, no outro. Quantas vezes já levaram pessoas para se aproximar para a gente ajudar, e a gente estava com o coração fechado, e não se deixou condoer, não se deixou compadecer. Quantas vezes será? Aí a gente chega na reunião mediúnica e a gente fica esperando as mensagens dos bons espíritos, né? A gente fica pedindo, qualquer dificuldade que a gente tem, a gente pede ajuda. Mas aí a gente tem que começar a aprender a abrir o nosso coração também, né? Temei conservar-vos indiferentes, quando puderdes ser úteis. A tranquilidade comprada à custa de uma indiferença culposa é a tranquilidade do mar morto, no fundo de cujas águas se escondem a vasa fétida e a corrupção. O mar morto é aquele mar tão salgado lá no Oriente Médio, tão salgado, e não troca água com nada, com nenhum outro mar, com nenhum outro rio. E não tem vida nenhuma lá dentro. Então, às vezes, a paz que a gente quer, às vezes é a paz do mar morto. Né? Não pode ser a paz comprada pela indiferença. Não pode ser. Né? Nós temos que aprender a viver em paz, mas convivendo, amando, ajudando. Aí sim. Sem dúvida, ao contato da desgraça de outrem, a alma, voltando-se para si mesma, experimenta um confrangimento natural e profundo, que põe em vibração todo o ser e o abala penosamente. É verdade. Quando a gente realmente participa da dor do outro, nós nos comovemos, nós sentimos também a dor do outro, né? E isso realmente mexe com a gente, né? Grande, porém, é a compensação, quando chegais a dar coragem e esperança a um irmão infeliz que se internece ao aperto de uma mão amiga, e cujo olhar úmido, por vezes de emoção e de reconhecimento para vós, se dirige docemente, antes de se fixar no céu, em agradecimento por lhe ter enviado um consolador, um amparo. E nós podemos ser esse amparo, esse consolo para alguém. Tinha um juiz que estava num processo de um senhor que havia atropelado uma criança. Né? E a esposa, sabendo onde morava esse juiz, era uma cidade pequena, ela foi procurar o juiz e bateu na casa dele e começou a conversar com ele. Falou: meu senhor, por favor, piedade. O meu marido, ele não teve culpa. Ele não teve culpa. A criança atravessou o caminho. E ele não foi responsável pela morte daquela criança. A gente tem 5 filhos. Se o senhor der por perdida a causa dele, se o senhor der ele como culpado, vai ser uma tragédia para a gente. Não, minha senhora, ele foi o culpado sim. Eu tenho certeza, e ele vai ter que pagar pelo que ele fez, para aprender a dirigir com cuidado, respeitar as leis, tal. E aí, de repente, eles escutam um barulho lá fora, um vozerio lá fora. Aí ele corre para a rua e ele se depara com uma multidão se aproximando de um carro de último tipo, onde estava o filho dele. Tinha acabado de atropelar uma criança. E ele vai correndo e abraça o filho dele e diz: meu filho, o que aconteceu? Nesse dia, ele não pôde ir ao julgamento. Teve que ser substituído naquele caso que a mulher foi pedir. Porque ele tinha problemas mais urgentes para cuidar do seu próprio filho. Muitas vezes, só através dessas situações dramáticas que a gente começa a se sensibilizar. Quando a dor bate à nossa porta, quando a dificuldade que antes era só do outro, começa a ser também a nossa dificuldade, aí a gente começa a se sensibilizar. E começa a abrir as portas do coração para que a compaixão, para que a piedade, para que o amor, para que a caridade comece a se manifestar. Às vezes é só dessa forma. E para terminar,
A piedade é o melancólico, mas celeste precursor da caridade. Primeira das virtudes, que a tem por irmã, e cujos benefícios ela prepara e enobrece. O Espírito Miguel em Bordeaux, em 1862. Né? A piedade é o melancólico, mas celeste precursor da caridade. Né? Então nós precisamos lembrar, quando estivermos assistindo um filme, quando estivermos vendo uma cena de dor, de dificuldade, de nos deixarmos sentir, nos deixarmos tocar. Não desviemos para as brincadeiras, para as ironias, para o deboche, para o sarcasmo. Não desviemos o nosso sentimento. Deixamos que aquilo nos envolva, nos toque, até as lágrimas. Como é gostoso a gente sentir que a gente está vivo, que a gente tem emoção, que a gente tem sentimento e que a gente ama. Como é gostoso isso. Então, meus irmãos, eu agradeço de coração essa oportunidade. Espero que possamos refletir um pouquinho sobre a piedade. Posso fazer a prece? Ou vocês vão fazer a prece agora para o passe? É isso? Então tá bom. Então vamos elevar o pensamento, agora através da oração, agradecendo ao querido Mestre Jesus pelas bênçãos da vida, que nos dá com tanto amor, com tanta compaixão, com tanta misericórdia, permitindo que nós abramos os olhos todos os dias. Independente de como foi o dia de ontem, nós abrimos os olhos e podemos contemplar a beleza da criação divina, podemos contemplar o azul do céu, o brilho do sol, o verde das campinas, o barulho das águas. Podemos contemplar, Senhor, o sorriso das crianças, o perfume das flores, o cantar dos pássaros. Podemos conviver com a nossa família, aprendendo a amar, exercitando o amor. Podemos conviver com os nossos amigos de trabalho, aprendendo a servir, a obedecer e a nos doar. Muito obrigado, Senhor, pelo corpo que nos foi dado, de acordo com as nossas necessidades, de acordo com a função que nós teríamos nessa vida e o aprendizado que nós devemos ter. Muito obrigado, Senhor, por essas infinitas bênçãos que Tu nos dá. Que possamos, a cada dia, exercitarmos o amor e nos aproximarmos, passo a passo, do amor divino que vibra em todo o universo, para nos sintonizarmos com a harmonia